A Arca de Noé, conforme registrada nas Escrituras, é uma tipologia rica em significado espiritual, prefigurando verdades e realidades que Deus, em sua sabedoria, revelou gradualmente ao longo da história sagrada. Deus, desde o princípio, já profetizava o fim das coisas, anunciando em sombras o que haveria de se concretizar plenamente em Cristo. A arca não é apenas um meio de salvação física durante o dilúvio, é um símbolo de algo muito maior, um prenúncio da redenção final que seria realizada em Jesus Cristo. A construção da arca, revestida de betume para ser impermeável e capaz de suportar o dilúvio, representa o cuidado meticuloso de Deus em garantir a salvação dos que são seus. Esse betume que vedava a arca pode ser visto como uma prefiguração do sangue de Cristo, que nos cela e protege da justa ira de Deus. Assim como a arca protegeu Noé e sua família da destruição, o sacrifício de Cristo nos protege da condenação eterna, garantindo que permaneçamos seguros em Deus. Além disso, a passagem pelas águas, no contexto do dilúvio, pode ser vista como um tipo de batismo, uma transição através da morte para uma nova vida, assim como Paulo descreve em Romanos 6, 4, 5. Quando Noé e sua família entram na arca, eles entram na proteção de Deus. Ao passarem pelas águas do dilúvio, eles emergem para uma nova criação, onde o antigo mundo de pecado e corrupção foi purificado. Este evento espelha o batismo, onde os crentes, ao serem imersos nas águas, morrem para o pecado e, ao emergirem, ressuscitam para uma nova vida em Cristo. Jesus, ao passar 40 dias e 40 noites no deserto, estava não apenas se preparando para sua missão, mas também reescrevendo a história de Israel. Enquanto o povo de Israel falhou em suas provas durante os 40 anos no deserto, Cristo venceu todas as tentações, reafirmando seu papel como o novo Israel, aquele que cumpre toda a justiça e obedece perfeitamente à vontade de Deus. Assim como Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho e peregrinou no deserto, Cristo revivifica essa jornada, mas onde Israel falhou, ele triunfa. Cristo, o novo Adão, corrige o fracasso de Israel e, ao fazê-lo, abre o caminho para todos, tanto judeus quanto gentios, para entrar no reino de Deus. Quando Deus instrui Pedro, em Atos 10, a não considerar impuro o que ele purificou, ele estava declarando que a salvação, que antes parecia exclusiva a Israel, agora estava disponível a todas as nações. O sonho de Pedro, com o lençol contendo animais impuros, foi uma poderosa metáfora para a inclusão dos gentios na comunidade da aliança, algo que a Arca de Noé prefigurava ao abrigar todas as espécies de animais. Dessa forma, a arca torna-se um protótipo do corpo de Cristo, no qual todos, judeus e gentios, homens e mulheres de todas as nações, são unidos pela fé. Esta união é possível porque o sangue de Cristo, simbolizado pelo betume que selava a arca, foi derramado para redimir todos os que se refugiam nele. Deus, em sua infinita sabedoria e providência, estabeleceu desde o princípio padrões e tipos que prefiguram a obra redentora de Cristo. Uma dessas tipologias encontra-se na criação de Eva a partir de Adão, que serve como uma poderosa metáfora para a formação da igreja a partir do sacrifício de Cristo. Quando Adão foi colocado em um sono profundo, Deus retirou uma de suas costelas para criar a mulher, Eva. Este ato, mais do que um simples evento na criação, prefigura o mistério da redenção. Assim como Adão foi levado a um sono profundo, um estado que pode ser comparado à morte, para que sua noiva fosse criada, Cristo, o segundo Adão, foi conduzido à morte, uma morte sacrificial, para dar vida à igreja, sua noiva espiritual. A vida, conforme nos ensinam as Escrituras, está no sangue, Levítico 17:11. No Calvário, o sangue de Cristo foi derramado e, com isso, a vida eterna foi proporcionada àqueles que são chamados a fazer parte de seu corpo, a igreja. Este derramamento de sangue não foi apenas um ato de expiação pelos pecados, mas também o meio pelo qual a igreja foi formada e vivificada.
Assim como Eva foi trazida à existência através do sacrifício de Adão, a Igreja nasce do sacrifício de Cristo na cruz. O número 40, frequentemente mencionado nas Escrituras, também carrega um profundo significado simbólico. Quando consideramos as 40 chicotadas que Jesus supostamente recebeu, uma prática de punição severa na época, onde era comum que as chicotadas fossem reduzidas a 39 para evitar transgressão. Vemos um paralelo com os 40 dias que ele passou em jejum no deserto, enfrentando as tentações de Satanás. Este período de jejum não foi apenas um tempo de preparação pessoal, mas também um ato representativo em que Cristo, como o novo Israel, triunfa onde o antigo Israel falhou. O jejum de 40 dias no deserto, culminando na vitória sobre a tentação, reflete a caminhada de Israel durante 40 anos no deserto, onde, infelizmente, o povo sucumbiu à incredulidade e desobediência. Onde Israel caiu, Cristo permaneceu firme, citando as Escrituras, especificamente o livro de Deuteronômio, que contém as leis e preceitos que o povo de Israel recebeu durante sua jornada. Em cada tentação, Jesus reafirma sua fidelidade à vontade do Pai, mostrando que ele é o verdadeiro Filho de Deus, que cumpre perfeitamente aquilo que Israel não conseguiu. Cristo, ao refazer o caminho de Israel, saindo do Egito, passando pelas águas do batismo no Jordão e enfrentando as provações no deserto, reconstrói a história de Israel em sua própria vida, mas desta vez sem falhas. Ele cumpre a justiça divina e, ao fazer isso, se torna o caminho de salvação para todos que creem. A narrativa do sonho de Pedro em Atos 10, onde ele vê um lençol descendo do céu com todos os tipos de animais, reflete a abertura do plano de salvação para os gentios. Deus, ao declarar que Pedro não deve considerar impuro aquilo que ele purificou, está revelando a inclusão dos gentios na promessa da salvação. Assim como Noé abrigou todos os tipos de animais na arca, Cristo, através de seu sacrifício, acolhe tanto judeus quanto gentios no seu corpo, que é a Igreja. Este evento simboliza o fim das barreiras entre os povos, indicando que o sacrifício de Cristo foi eficaz para todos. O lençol com animais representa as nações que, antes consideradas impuras e separadas da comunidade de Israel, agora são convidadas a participar da nova aliança em Cristo. O Evangelho é, portanto, anunciado a todos, e o convite à salvação se estende a todas as nações, confirmando que, em Cristo, não há distinção entre judeus e gentios, todos são um só corpo. Essa reflexão teológica sobre o sacrifício de Cristo, o jejum no deserto e a visão de Pedro em Atos nos leva a compreender melhor o alcance e a profundidade do plano de salvação de Deus. Desde a criação até a consumação dos tempos, Deus tem revelado, em tipos e sombras, a grandeza de sua graça, que se manifestou plenamente em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Este trecho aborda a complexa tipologia bíblica, destacando as conexões profundas entre eventos do Antigo Testamento e a obra redentora de Cristo no Novo Testamento. A ideia central explorada é a de que Jesus Cristo veio para cumprir e retificar os erros do passado, particularmente aqueles cometidos pelo povo de Israel durante sua jornada no deserto após o Êxodo. Na narrativa bíblica, o número 40 possui um significado simbólico significativo, frequentemente associado a períodos de prova, purificação e preparação. Israel, ao sair do Egito, passou 40 anos no deserto, um tempo marcado por rebeldia e falta de fé, culminando na ira divina e na geração que não conseguiu entrar na terra prometida. Em contraste, Cristo, como o novo Israel e o Filho perfeito, enfrentou 40 dias de jejum no deserto, onde, em vez de cair em tentação como Israel fez, triunfou sobre Satanás. Jesus, ao passar pelo batismo nas águas do Jordão e ser conduzido ao deserto, refaz o caminho histórico de Israel. Contudo, ao contrário do povo de Deus que sucumbiu à tentação e desobediência, Cristo permaneceu firme, resistindo a todas as investidas do inimigo.
Este episódio é particularmente relevante na teologia cristã, pois mostra Cristo como o cumprimento da lei e dos profetas, aquele que veio para completar e aperfeiçoar o que Israel não conseguiu realizar. A tipologia do Êxodo é visível também na forma como Cristo, ao citar repetidamente o livro de Deuteronômio durante suas tentações, reafirma a autoridade das Escrituras e a importância de viver em obediência à vontade de Deus. Deuteronômio, que contém os sermões de Moisés e os preceitos dados a Israel no deserto, serve como o fundamento moral e espiritual que Cristo encarna e exemplifica em sua vida e ministério. Assim, onde Israel falhou em obedecer a Deus, Cristo triunfa, tornando-se o mediador de uma nova aliança. Além disso, a visão de Pedro em Atos 10, onde ele é instruído a não chamar impuro o que Deus purificou, representa um momento crucial na expansão do Evangelho para os gentios. Através de Cristo, as barreiras que antes separavam judeus e gentios são derrubadas, cumprindo a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. A Arca de Noé, outro símbolo de salvação, também prefigura o papel de Cristo como aquele que protege e salva os eleitos da ira divina. Assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio ao entrar na arca, aqueles que estão em Cristo são salvos da condenação eterna. Esta tipologia reforça a ideia de que Cristo é o cumprimento de todas as promessas e figuras do Antigo Testamento, sendo Ele mesmo a arca da salvação, na qual todos os que creem encontram refúgio e vida eterna. Portanto, o estudo da tipologia bíblica revela como Cristo não apenas cumpre as Escrituras, mas também corrige e redime os erros do passado, estabelecendo uma nova ordem baseada na graça e na verdade. Através de sua vida, morte e ressurreição, Cristo reescreve a história de Israel, levando-a à sua consumação no reino de Deus. Esta perspectiva teológica oferece uma compreensão mais profunda da unidade das Escrituras e do propósito redentor de Deus, que se manifesta plena e completamente em Jesus Cristo. Irmãos, chegamos ao fim de mais uma reflexão sobre as maravilhas que Deus nos revela através de sua palavra. Espero que este vídeo tenha iluminado seus corações e fortalecido a sua fé, mostrando como Cristo cumpriu cada promessa e nos ofereceu a redenção. É incrível ver como as Escrituras estão interligadas e apontam para o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Se este conteúdo trouxe edificação para você, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas mensagens. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.